com André Grilo de Souza, e ele vai falar sobre design colaborativo para inovação em sistemas. O palestrante é mestre em design pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com ênfase em ergonomia cognitiva, arquitetura da informação e usabilidade. É coordenador de design na Superintendência de Informática, atuando em projetos de usabilidade e interação humano-computador orientados a sistemas de gestão. Integra também a Comissão para a Política de Acessibilidade Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, com a palavra, André Grilo. Gente, bom dia. A gente fica muito feliz de poder dividir algumas lições aprendidas na área de usabilidade, de interface, com vocês. A gente tem várias instituições aqui presentes. E essa é uma competência recente que a gente tem incorporado de alguns anos para cá na Superintendência de Informática. A gente gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou com um desafio enorme aqui, porque é um tempo exíguo e também uma apresentação depois da palestra de Johnny, né? Então, uma pessoa que fala super bem, super profícuo na forma de conduzir a fala. E ele falou uma coisa interessante sobre colaboração. Então, o nosso tema que a gente vai centralizar bastante vai ser design colaborativo e experiência do usuário para inovação em sistemas. Então, muito do que a gente tem visto aqui, essa vai ser uma apresentação mais conceitual e de competências de organização, não vai ser uma apresentação técnica. E a gente tem acompanhado ao longo do tempo o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Como é que é o valor percebido dos sistemas para as pessoas? Então, todo esse empenho que a gente tem aqui nas redes de cooperação, a forma que a gente está pensando as metodologias de evolução dos sistemas e até da própria infraestrutura. Então, quem estava aqui hoje mais cedo acompanhou a palestra do Vicente, do Edmilson também. Como é que as pessoas que usam sistemas recebem a qualidade desse serviço que a gente está desenvolvendo, né? Então, essa competência do design e da experiência do usuário é para pensar exatamente essas questões. E a gente começou a pensar isso na superintendência lá para 2014, então a Sinfo debutava aí seus 15 anos, né? Ela foi instituída em 99. Então, após a produção de vários dos sistemas, principalmente os SIGs, CIPAC, SIGA, etc., começaram a pensar, vários colaboradores da Sinfo, sobre a usabilidade dos sistemas. Então, eles expandiram com vários módulos, várias funcionalidades, e olharam com calma e, está muito complexo isso, como é que a gente vai melhorar a interação das pessoas com essas ferramentas, com essas interfaces dos sistemas. Então, começa uma comissão de design que elabora alguns projetos, como o SIGA Beta, que foi instituído aqui na universidade, e projetos experimentais, para entender como seria a usabilidade dos sistemas. E a diretoria de sistemas, em 2015, então, instituiu isso como uma divisão interna dentro da própria diretoria, para ter um núcleo, de fato, para pensar a usabilidade e a interação humano-computador. E aí eu tenho uma dúvida, estou falando com várias instituições aqui. Vocês têm algum núcleo, alguma instituição que tem um núcleo de design, de usabilidade, que pensa essas questões separado do processo? Vocês têm? Não? É algo muito recente, na verdade, somente na gestão pública, a gente pensar todos esses parâmetros de usabilidade, né? Então, a gente vem trabalhando isso dentro da seguinte competência. A pesquisa e desenvolvimento em usabilidade e design de sistemas, são 3 artefatos principais aqui, né? Sistemas, aplicativos e páginas institucionais. Então, aqui a gente vai abordar bastante a área de sistemas e aplicativos, mas essa tem sido a nossa competência desde então. E o nosso propósito é inovação em gestão pública. Então, hoje a gente fala muito de eficiência na gestão pública, mas não dá para ser eficiente na gestão pública dentro de um cenário econômico bastante eletrificado, né? Então, a gente tem tensões políticas, tensões de ordem maior nos atores econômicos, de modo que as instituições públicas precisam ser eficientes, mas com o recurso que lhes é disposto, né? Com as limitações orçamentárias que lhes são dispostas. Então, nesse sentido, inovação é importante. Precisa a gente repensar os processos de colaboração, inclusive entre intrasetoriais e extrasetoriais, para que a gente consiga, de fato, caminhar e avançar nessa eficiência de gestão. Então, por isso, a inovação na gestão pública é tão importante. E a nossa filosofia para isso é o design no desenvolvimento de sistemas. E a gente circula aqui esse ponto, design no desenvolvimento, que a gente entende que o design não está desmembrado do desenvolvimento de um produto, de um aplicativo ou de um sistema de gestão. E a gente ouve muito essa frase aqui, né, que o sistema está pronto, só falta o design. É uma frase bem comum.
E aí ela vem muito de uma visão de que o design é a parte visual, a parte da superfície daquela interação. Quando, na verdade, o design é algo mais complexo do que isso. Todo sistema, então, ele nasce com design. Então, a gente não coloca o design no sistema. Aquele pensamento sobre as interações, sobre as funcionalidades, aquilo já é o design. Então, cada um aqui, desenvolvedor, também considere-se co-designer desse produto que é o sistema integrado. Por quê? A gente tem um diagrama aqui do Garrett que ele ilustra bastante essa interação aqui, né? A gente começa a pensar um produto digital a partir de um nível abstrato para o concreto, e essa superfície é o que o usuário vê, é aquilo que ele interage. Mas antes disso, a gente tem uma série de ações, como estratégia da instituição, o escopo aqui, requisitos, restrições, estrutura, como é que vai então se formar a interação desse produto, seja um sistema, um website, um aplicativo. Notem então que a parte onde costuma ser tratada como design é essa parte aqui, a parte visual. Mas necessariamente o design não é visual. Então a gente tem produtos digitais hoje que eles abdicam dessa interação por uma interface, por uma tela. A gente tem o Google Home aí que ele, na verdade, é uma interação por voz. Então o design ele é muito mais sobre projetar produtos e essas funcionalidades. Então, é o conjunto de configurações e interações das pessoas com esses artefatos. E aí na indústria a gente tem vários exemplos do design usando o desenho, na verdade, não como um elemento artístico, mas como um elemento de representação das ideias, né? Isso acontece no design industrial e também acontece no desenvolvimento de sistemas, quando a gente começa a rabiscar ali como é que vai ser um caso de uso, como é que vai funcionar uma determinada interface, né? Porque esses artefatos eles também são produtos. Os sistemas eles são produtos de tecnologia da informação. E a gente tem uma coisa em voga de muito tempo já, que a tecnologia da informação redefiniu a própria estrutura social, os segmentos de mercado, o modo como a gente funciona hoje em várias instâncias da sociedade foi influenciada e modificada pela TI. Então a gente tem, por exemplo, a economia do compartilhamento, né, que basicamente torpedeou o mercado aí de táxis também. O Airbnb é outro exemplo de produto também nesse sentido. A gente tem um vídeo sobre demanda também, o VOD, que acabou criando essa ruptura e essa disrupção num mercado de comunicação tradicional, né? Então, hoje a gente tem mais autonomia sobre o conteúdo que a gente consome. O streaming também, tem vários players como Spotify. Software as a Service também, que a própria Microsoft entrou também nessa onda que foi capitaneada aí pela Google com o Google Docs, né? Muito usado, inclusive, aqui nas nossas atividades. E a gente tem também os sistemas integrados de gestão. Então, a gente tem as soluções empresariais aí, que de um modo mais abrangente aqui em todo o território nacional, a gente tem essa estrutura aí de sistemas acadêmicos, patrimônio e pessoal, e que hoje a gente não consegue ver a gestão universitária sem esses recursos, sem os recursos de tecnologia da informação, né? Porque eles são estratégicos para as instituições. Então, tem sempre sido colocado aqui ao longo das falas do Johnny, do Vicente, essa questão de estratégia. Os sistemas hoje são estratégicos para as organizações, e a estratégia tem muito a ver com design, porque na origem da palavra ela tem a ver com desígnio, né? Desígnio seria um termo aí comparativo, aí, análogo em português para design, né? Então, que tem a ver com você criar um objetivo, um propósito e criar uma esquematização. Então, design tem esse elemento estratégico. E em TI, o design ele contribui nas estratégias funcionais e informacionais para essa interação humano-computador. E aí, se a gente pensar nessa interação humano-computador, já entrando no nosso mérito da interface, a gente tem, então, a interface como esse elemento posto entre a interação entre o usuário e uma tecnologia. Isso é um diagrama clássico de design de interação, e a gente pode expandi-lo, né, para entender um pouco dessa questão de experiência do usuário. Então, como é que funciona aqui? Esse usuário ele interage com a tecnologia, mas ao interagir com ela, ele dispõe de uma objetividade. Então, ele realiza tarefas. Ele está cadastrando algum requisito, está solicitando algum material no CIPAC ali. Ele está atuando numa objetividade de tarefa. Mas a gente também tem um indivíduo que ele tem a sua subjetividade e uma motivação para usar aquilo ali. Uma motivação para usar aquela tecnologia. Então, essa tecnologia ela se torna, então, um valor que esse negócio, essa instituição de ensino, esse órgão federal, está entregando para esses clientes, para esses usuários. Tá? Então, o design ele opera exatamente aqui, nessa interface, nesse meio que está interagindo entre essa relação entre usuário e tecnologia. O design, então, ele opera numa interface de tecnologias para entregar esse valor na relação entre pessoas e instituições. Então, eu queria destacar aqui rapidamente 3 aspectos importantes
de design em TI. Alguns aspectos são práticas globais do mercado que a gente tem incorporado aqui dentro da instituição e são relatos de experiência, na verdade, do que a gente tem incorporado ao longo desse tempo aqui. São os três: a experiência do usuário, a colaboração e a inovação. Então, na experiência do usuário, que é esse acrônimo User Experience, né, UX, a gente tem uma ideia de entregar valor. Como é que te entrega valor para o usuário? Né? Como é que ele percebe a experiência com o sistema, com o produto? Tá? Então, isso é como você entregar um presente. Né? Ele pode ter um efeito desejado ou indesejado. Né? Então, a gente tem que conhecer muito bem quem é o usuário que está lidando com aquele artefato. Né? Então, para proporcionar boas experiências, isso requer conhecer o usuário, primeiramente. E ouvi-lo. Né? A gente precisa ouvir também essas dores desses usuários, né? Porque nem aquilo que a gente está pensando para uma determinada funcionalidade funciona no nosso ponto de vista. Mas se pegar uma pessoa com um perfil totalmente diferente, ela vai interpretar de outra maneira. Então, é preciso ouvir, sim, e confrontar as nossas hipóteses também em relação à qualidade de uso da interface. Dono de Norma, que é um grande especialista aí na área de experiência do usuário, ele diz que nós devemos projetar as tecnologias de acordo com a maneira como as pessoas se comportam e não como a gente gostaria que elas se comportassem. Então, essa é uma premissa aí de experiência do usuário. Então, é como a gente pensa aqui, né? A gente constrói o design, né? Na verdade, a pessoa se comporta de outra maneira. Então, é preciso observar esse usuário, é preciso observar como é que é o comportamento, como é que são as percepções, os modelos mentais desses indivíduos que vão usar nossas soluções. Só que aí tem essa frase aí que é muito famosa, que com o tempo o usuário se acostuma. Né? A gente vai criar ali a solução, mas com o tempo ele vai se acostumar e tal. Né? E a gente pega um exemplo desse site aqui, que imagina aí você se acostumar com uma coisa dessa. Né? Então, esse é um site atual, não é antigo não. Na verdade ele entrou no ar em 2004, mas até hoje então é uma loja online, né? Para onde a gente olha primeiro, né? Então não dá para acostumar desse jeito, da forma como foi feita. Mas a gente não precisa ir muito longe não. Se a gente pensar aqui na qualidade dos nossos sistemas também, a quantidade de formulários, a extensão de informações que a pessoa tem que lidar, às vezes para a pessoa fazer uma requisição de um material, o Wender está aí, né? A gente já conversou muito sobre requisição de material aqui no CIPAC e a gente sabe que são formulários inclementes, né? São inclementes, é um momento do dia para a pessoa preencher aqueles... A gente já tem feito algumas melhorias ali, mas é isso, a pessoa olha e como é que ela vai, então, ela começa por onde, né? E aí a gente tem elementos sutis aqui, por exemplo, você pode colocar um botão de voltar e continuar, mas numa requisição de material, por exemplo, você tem 8 etapas. Então você tem que informar que tem 8 etapas, então a pessoa não sabe se ela está progredindo ou não. Né? Então, tem uma série de elementos que a gente pode estruturar para conduzir a informação para o usuário e ficar melhor de ele, de fato, interagir com aquela funcionalidade. Só que as experiências são individuais, né? A gente não tem como ter controle. Por mais que a gente consiga estabelecer uma relação melhor na interface, criar um layout bem estruturado, mas cada pessoa usa de um jeito. Então, a gente pode criar, por exemplo, 2 navegações para um aplicativo, um aqui e um aqui, e de repente essa pessoa ela quer seguir por esse caminho. Né? Ele pode até ser mais demorado, mas ela prefere o caminho A e a outra prefere o caminho B. Então a gente não pode prever o comportamento de uma pessoa com a interface. Esse que é o ponto. A gente não tem como determinar a experiência, a gente tem como aprender com as experiências das pessoas. Então, se as pessoas pensam de forma diferente e se os sistemas são usados por pessoas, logo os sistemas devem considerar, ou deveriam considerar, diferentes pontos de vista. Então, o ponto de vista do desenvolvedor é importante, o ponto de vista do gestor da instituição é importante, do designer, mas do usuário também. É importante a gente ter essa lateralidade, essa tridimensionalidade do problema daquele sistema. Por isso que é necessário a gente pensar em colaboração. E a colaboração tem um ponto interessante, inclusive organizacional. Então, eu como designer, eu posso pensar ali um aplicativo com um menu flutuando ali, com aqueles efeitos e tal, e aí de repente chega para o front-end e a gente diz assim, Grilo, cara, não dá para fazer isso no celular, velho. Não dá, assim, a gente tem que entregar, isso vai entrar em produção. Então, assim, a gente tem que ter uma limitação técnica também. Né? Tem que saber como é que a gente vai tomar as decisões. Então, por isso que é preciso ter colaboração também. E a colaboração é isso, né? Se a gente tomar uma decisão isolada, a gente pode acabar atingindo aí algum colega da equipe aí por causa de decisões precipitadas. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que precisa ter um alinhamento entre negócio, pessoas e tecnologia, quando a gente vai pensar a experiência do usuário. Então, a gente precisa pensar se aquela funcionalidade ela é estratégica para a instituição. A gente precisa pensar se a gente tem tecnologia e capacidade técnica para dar suporte a essa funcionalidade.
isso é desejável realmente para as pessoas. Então, o professor Gibeon ele comentou no início, na abertura do workshop, sobre isso, né? As funcionalidades que as pessoas abriam como chamados. Né? E, de repente, aquilo é uma questão pontual ali daquele setor, aquilo não é abrangente para o negócio, para aquela instituição como um todo. Então, é importante ter o alinhamento entre esses três pilares. Então, aqui a gente tem algumas práticas que a gente está desenvolvendo na Sinfo, que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte: a gente está aqui atuando na área de acessibilidade. Esse é o portal da FRN e essa é a versão em Libras do portal da FRN. Então, a gente está traduzindo todo esse conteúdo aí, com vários aprendizados, inclusive, do Instituto Federal ali de Santa Catarina, também a UFSC, que também está fazendo trabalho na área de acessibilidade. Então, a gente tem feito uma colaboração com essas instituições, mas também uma colaboração com vários setores aqui da FRN. Então, a gente tem o pessoal da área de front-end, está aqui a Andressa, ela é coordenadora de front-end aqui da Sinfo, estava ontem na mesa redonda de acessibilidade, né? E a gente tem várias pessoas, tem pessoas surdas aqui nessa reunião, pessoas da área de comunicação, de letras, de Libras, né? Para a gente poder entender como é que a gente vai conceber uma interface acessível para pessoas surdas, porque é um desafio enorme. Né? Então, a gente descobriu, por exemplo, que aquele robozinho que traduz as coisas, ele só traduz, mas ele não interpreta. Então, ele é como se fosse um Google Tradutor ali, não consegue com qualidade oferecer o conteúdo para o surdo. Né? Então, a colaboração é importante nesse sentido. E a partir disso a gente faz um quadro visual com várias dessas ideias. Como é que vai funcionar então? Qual é o diagnóstico, os problemas, quais são os requisitos de fato desse site, como é que ele vai ser acessível de fato e as alternativas aqui de menu, de como é que vai funcionar a interação e os feedbacks das pessoas. Então em vermelhinho aqui já estão coisas que eram hipóteses nossas, mas que de repente elas não faziam sentido mais. Então a partir dos feedbacks a gente percebeu isso, a gente foi ganhando aprendizados e evoluindo o projeto. A gente também trabalha muito com prototipagem em baixa fidelidade, então em vez de a gente fazer uma grande interface toda cheia de cores, a gente faz um esboço mesmo, para a gente rascunhar e pensar junto com as pessoas que estão colaborando conosco como é que vai ser aquela interface, como é que vai ser aquele produto. Né? E aqui um exemplo também que foi apresentado já, que é do módulo de memorandos, né, que a gente identificou essa interação bastante fragmentada. Né? Então, para cadastrar, a gente tinha que abrir uma tela, depois voltava para gerenciar. Então, a gente, a partir de uma pesquisa e uma colaboração interna aqui na Sinfo, na diretoria, com a equipe de desenvolvimento, mas também com usuários, a gente chegou na concepção do memorando como está em produção hoje. Né? Então, essa é a interface nova dos sistemas, inclusive, né? Uma interface que ela consegue se adequar, por exemplo, ao celular, ao tablet, e ela foi construída a partir dessa colaboração. Né? Então, a gente foi atrás mesmo das pessoas que usam os memorandos, entrevistamos, trouxemos os feedbacks desses usuários para os desenvolvedores. Então, aqui nosso Canvas, a gente anota todas essas informações e planeja essas soluções para o sistema. E aqui a gente tem também os testes de usabilidade. É bem interessante a gente trabalhar com esse tipo de prática. A gente aqui está fazendo uma avaliação desse menu aqui do SIGA, né? Que é um menu que é compartilhado entre todos os SIGs, na verdade. Ele é muito parecido. E a gente está identificando aqui quais são os gargalos, né? O tempo de resposta, se a pessoa leva muito tempo para acessar uma determinada funcionalidade, se os termos estão claros, né? Então aqui a gente vê as reações das pessoas. Então é bem interessante porque a gente está com um espectro de pessoas, uma amostra de usuários que entraram agora na instituição e as pessoas já veteranas. Então a gente consegue ter uma diferença aí de percepção e entender como é que a gente consegue entregar uma solução melhor de navegação no SIG. E aqui é um projeto que já é de uma longa data, a gente está analisando inclusive a implementação dele, então ainda está só como conceito, que é a turma virtual. A gente entendeu, ao longo de um levantamento que foi feito, que a turma virtual ela deixa de ser usada se o docente deixar de usar, né? Porque os alunos não usam. Né? Então, o gargalo maior é para o docente. Como é que ele consegue cadastrar um material ali, como é que ele consegue colocar as notas, acompanhar a disciplina, fazer a gestão da disciplina. Então, a gente realizou uma pesquisa com vários docentes, identificamos vários pontos que poderiam ser interessantes, pertinentes, como interação entre professor e aluno, uma facilidade melhor de colocar frequência, né? E várias informações que são relevantes na turma virtual, e nós chegamos a essa concepção de turma virtual aqui, que também segue o modelo novo de interface dos sistemas. Né? Então, algumas áreas do sistema já tem esse visual responsivo, né? E esse é um conceito para a turma virtual. Né? Então, você dispõe da agenda da disciplina, do menu de navegação com todas as informações de busca também, para a pessoa poder percorrer as funcionalidades. Aqui a pessoa tem como criar atalhos e favoritos, então a gente tem uma série de um conceito aí de turma virtual que está caminhando aí para a gente ver a implementação aí, estudar direitinho com o pessoal de API também, como a gente faz a evolução desse artefato. Tá?
Por que isso tem a ver com inovação? Mostrei algumas coisas que a gente tem praticado aqui, mas o que isso tem a ver com inovação? Primeiro, uma visão de processos, porque quando a gente começa a pensar no produto sobre diferentes pontos de vista, a gente vai ter que entender quais são as áreas da instituição que estão envolvidas nesse trabalho. Então, isso requer fazer um mapeamento das funções que a pessoa interage. Então, aqui é a experiência do usuário e aqui é a jornada dele. Então, no Memorandos, a gente fez esse diagrama aqui para entender qual era o passo 1, passo 2 e passo 3. O que a gente identificou, por exemplo? Que muito dos problemas do Memorandos não era nem na própria interface, era antes, quando a pessoa recebia a notificação por e-mail. Então, quer dizer, o ponto da experiência do usuário não é só na interface em si do produto, mas é o todo, é o antes, o durante e o depois, né? E quais são as funções da instituição, né? Quais são as áreas funcionais, as equipes que estão envolvidas para entregar, então, esse valor, essa funcionalidade para ela, de fato, nesse momento verdade, oferecer qualidade para aquele usuário, tá? E isso aí é um projeto, um processo, na verdade, colaborativo, né? Então, ele é inovador porque ele é divergente. Como ele tem diferentes opiniões e pontos de vista, ele aumenta, então, o pensamento divergente, que é um insumo para a criatividade. A gente não pensar apenas com a nossa próprio modelo mental, nossa própria perspectiva. Isso gera um ethos criativo, né, que o Flórida chama de ethos criativo, que é um ecossistema em que a instituição consegue pensar soluções de maneira colaborativa, de maneira que seja sustentável, porque a Sinfo não está desenvolvendo algo só com a mentalidade dela, mas ela está pensando ali como é que aquilo vai afetar na ponta, na instituição mesmo. Então isso é muito importante para a gente gerar um ethos criativo e um ethos também de inovação, tá? E às vezes isso aí pode ser um pouco divergente demais, né? Então a gente pode ter diferentes pessoas aí opinando, isso pode criar algum conflito, alguma parte se emocionar mais do que a outra, né? Porque realmente como o Johnny estava falando, você tem é um desafio, né, que você abraça. Então como é que a gente vai evoluir o sistema sem abraçar esses desafios técnicos, desafios metodológicos, né, epistemológicos? Então essa é a condição que a gente pensa, né? Às vezes pode ser bem divergente, isso pode confrontar também as nossas hipóteses, a gente pensa às vezes uma solução, mas a gente chega lá. Eu lembro, não sei se a Andressa está aqui, eu não estou enxergando, mas está ali. A gente fez uma reunião com o pessoal de acessibilidade, né? E aí a gente estava começando a pensar como é que ia ficar o intérprete lá, né, na tela. Então a gente pensou, não, tem que estar com a camisa azul, porque é da FRN e tal. Aí chegou um surdo lá e disse, não, gente, coloca a camisa preta aí e acabou. Então todas as hipóteses a gente estava pensando por água abaixo. Assim. Então é interessante isso, porque isso gera aprendizado também institucional para a gente e evoluir o produto, né? Então tem uma frase aqui para finalizar do Frank Besbart, que é: somente quando a gente for capaz de desfazer das nossas próprias ideias é que haverá espaço para novas. Então é isso, né? A gente tem que estar preparado quando vai trabalhar com a experiência do usuário, de que a gente vai encontrar um cenário de diferentes perspectivas, modos de pensar distintos, e que essa forma diferente de pensar, na verdade, é que vai trazer a contribuição e gerar novas ideias. Então a gente tem que estar aberto a ouvir o usuário, ouvir os desenvolvedores, ouvir os gestores da instituição, e, nesse sentido, criar um time colaborativo que cria as inovações que a gente precisa nos sistemas. Tá? Aqui é a nossa equipe de design, então a gente tem vários graduandos, na verdade mais graduandos do que graduandos em design, né? Então a gente também tem um processo formativo aí dessa turma aí que trabalha conosco nessas investigações e nessa evolução dos sistemas. Então é isso, a gente agradece aí a atenção de vocês e o tempo. Obrigado.